Galera, beleza? Me chamo Christian Cabreira, tá? Sou responsável por manutenções em transmissão automática aqui na Tecnocard Guaíba. Deixa eu contar uma história para vocês desse Peugeot, né? Sempre um Peugeot na oficina, né? E esse Peugeot deu bastante trabalho para nós aqui na oficina. A gente fez o câmbio, uma bela quarta-feira, entrou o Peugeot, né? 207 com um problema no câmbio, o famoso câmbio AL4. Esse carro chegou para nós aqui na oficina com o câmbio realmente derretido. Fizemos a análise ali, né? O câmbio estava em emergência, abrimos o câmbio estava todo derretido. Após fazer a abertura, a gente conseguiu ver que tinha bastante... os componentes da parte interna tudo danificado, né? Pois bem, fizemos toda a reforma da transmissão, colocamos todo o conjunto de disco, vedações, kit pistão, solenoides, corpo de válvula, enfim, todo um reparo da transmissão automática. Isso é uma transmissão AL4 de 4 velocidades, tá? Fizemos o reparo, o câmbio ficou filé, montamos no lugar, né? O carro saiu, andou perfeito. Entregamos o carro para o cliente. O cliente foi embora. Após uns 2 dias, ele retornou na oficina, com o câmbio derretido. E aí ficou aquela dúvida, né? Tá, mas o que aconteceu? O que causou o derretimento desse câmbio, né? Beleza, tá na garantia. Tiramos o câmbio, abrimos o câmbio, todo derretido o câmbio na parte interna, né? F3 torrada, disco de E1 e E2 derretido ali, o eixo de entrada, então, acabou com o eixo de entrada. Fizemos novamente o câmbio, reformamos todo o câmbio novamente, montamos no lugar. Só que quando a gente botou no lugar e saiu para testar o carro, ele apresentou uma avaria que não apresentava para nós. Esse carro, tu saía com ele em primeira marcha, quando ele ia passar para a segunda, ele simplesmente acocava, ele freava a frente do carro. E ali começou a nossa saga, né? O porquê que isso está acontecendo. E qual é a informação que o módulo está recebendo para ele aplicar 2 marchas. Porque realmente, a hora que ele passava de primeira para a segunda, ele simplesmente acocava a frente, né? Eu vou colocar para vocês umas fotos aqui do defeito do carro, tá? A gente abrimos o chicote do veículo, a parte da carroceria, e notamos que ela estava toda mastigada, os fios que entrelaçavam um no outro, estava todo mastigado. E a gente, fazendo a análise, a gente viu que o módulo manda um sinal negativo para a solenoide armar. Ela já tem um sinal positivo direto em todas as solenoides, e quem manda o sinal negativo é o módulo. Ele manda o sinal negativo para ela abrir ou fechar, né? Para ela abrir ou fechar. Como esses fios estavam todos mastigados ali, em todo o chicote do carro, ele acabava num determinado momento fazendo com que desse o contato e mandasse informação errada para a solenoide para ela aplicar, já que ela aplica com um sinal negativo. Como o fio estava rompido, ele encostava um fio no outro e mandava o sinal involuntariamente. A solenoide fazia o trabalho dela e aplicava 2 marchas, fazendo assim o carro vir a derreter o câmbio. Mas não para por aí, tá? O que a gente fez? Analisamos o defeito, mandamos todo o vídeo para o cliente explicando que o defeito era na parte de chicote. E aí eu pergunto para vocês entendem até onde vai uma garantia? Tanto o cliente quanto nós, reparadores. A gente fez a transmissão, a gente reparou a transmissão automática. Só que o que estava derretendo a transmissão era um defeito fora do conjunto da transmissão automática. Era um sinal que estava vindo involuntariamente do chicote, fazendo com que realmente o gerenciamento aplicasse uma marcha involuntária. Fazendo assim, aplicando 2 marchas, a gente vai derreter a transmissão. Só que isso, fazendo os testes e tudo mais, com o câmbio já reformado, acabou derretendo o câmbio pela 3ª vez. Aí achamos o defeito. Eu vou botar aí umas fotinhos aqui para vocês entenderem o defeito. Achamos o defeito, né? Passamos para o cliente. Só que, gente, é um Peugeot, sei lá, 15 mil reais vale esse Peugeot. 2007, o ano dele. A gente teve um custo de garantia em cima desse carro equivalente aí aos 25 mil reais. Dessas 3 vezes de reforma. Beleza, a primeira vez
o cliente pagou a reforma da transmissão. A transmissão derreteu novamente. Nós cobrimos a garantia. Montamos no carro, vimos que tinha uma avaria de funcionamento. O câmbio acabou derretendo, porque tu acaba forçando, fazendo os testes para tentar entender onde estava o problema. O câmbio derreteu pela terceira vez. Então, tivemos um prejuízo aí de mais de 25 mil reais em cima desse Peugeotzinho que vale 15. Que eu não dou 10. Aí eu quero saber de vocês, até onde vai? O cliente sabe até onde vai uma garantia? Porque nesse cliente aqui, a gente explicou todo o passo a passo para ele, tudo as peças que foram substituídas na transmissão, que eu vou mostrar para vocês no continuar desse vídeo, eu vou mostrar para vocês lá no laboratório, as peças que a gente substituiu. E passamos para ele assim, ó, é um defeito na carroceria, é um defeito no chicote do carro. Tem que refazer todo o chicote do carro, porque senão essa transmissão ela vai vir a derreter de novo. E o cliente não tinha realmente, né, condição financeiramente de fazer esse procedimento. E o que ele falou para nós? Eu mandei fazer o câmbio. Se o câmbio não está funcionando, eu quero que me entregue o carro com o câmbio funcionando. E aí teve toda aquela conversa de explicar que isso e aquilo estava fazendo um gerenciamento errado, mandando sinal para a transmissão, que a transmissão entendia que tinha que aplicar uma marcha e estava aplicada outra, enfim, não adiantou. Resumindo, a nossa tranquilidade mental vale mais do que o valor desse Peugeot. Vale mais do que o valor que a gente teve de gasto em cima desse Peugeot. Que não foi, além de custo e de valor, foi custo de tempo. A gente levou em média aí uns 20 a 30 dias, eu acho, eu acredito, se não foi mais, trabalhando incansavelmente em cima desse leãozinho para tentar descobrir o que estava acontecendo. Porque a gente, através da leitura do scanner, a gente conseguiu ver que estavam aplicando solenoides que não eram para aplicar. E aí a gente começou a fazer um rastreio do defeito. Aí a gente abriu o esquema elétrico da transmissão e a gente conseguiu ver que os sinais que iam para a solenoide eram negativos, né? E a gente desconfiou do chicote. A gente abriu o chicote. Isso levou dias. Então, assim, se a gente for parar para pensar entre valor e tempo, foi muito mais de 25 mil reais investido em cima de um carro que vale aí seus 15 mil reais. E que não temos como cobrar, na verdade, não é um defeito nosso, é um defeito que tinha no veículo do cliente. Esse carro a gente não tinha como testar se ele estava com problema no chicote ou não, porque o câmbio chegou para nós derretido. Automaticamente o câmbio está derretido, tem que abrir o câmbio para fazer uma análise. Só que quando a gente montou o câmbio reformado no lugar, ele andou perfeitamente. Por isso que a gente entregou o carro para o cliente. E o cliente andou. Esses fiozinhos que estavam no chicote, dentro do chicote, moldado, dentro de uma capa corrugada, né? Não tinha como a gente descobrir isso. Porque o defeito não estava apresentando. E aí foi, né, que o cliente retornou na oficina com o câmbio derretido. Por quê? Porque deu a avaria e o cliente acabou forçando. Porque para ele tanto faz, ele gastou para arrumar o câmbio. Agora eu vou chegar até lá. E ele chegou na oficina com câmbio em emergência, em terceira marcha, só que ele andou um período muito grande em terceira marcha e acabou derretendo o câmbio. E aí eu faço a pergunta, até onde é uma garantia? Até onde é a responsabilidade nossa, de oficina e de reparador, para cobrir a garantia? Né? Porque se tu parar para olhar para um lado, a gente reformou a transmissão, a gente botou todas as peças novas, a gente entregou o carro andando. Depois ele voltou derretido. Só que esse derretimento, essa avaria que deu na transmissão, que provavelmente foi o que aconteceu da primeira vez, estava no chicote. Só que não tinha como ver porque o câmbio chegou com o câmbio derretido. Enfim, nós não cobramos a mais para fazer a remoção da transmissão e reformá-la de novo. A gente cobrou para fazer a parte elétrica, fazer o chicote elétrico. Porque tudo indica que pode ser algum roedor, alguma coisa que acabou mastigando esses fios em determinadas posições do chicote inteiro do carro, que causava essa aplicação involuntariamente de duas marchas ao mesmo tempo, fazendo com que o câmbio venha derreter. E o cliente ele não quis, ele não aceitou, né, e disse que nós tínhamos que resolver o problema da transmissão e entregar o carro em condições de andar. E ele não quis entender que o defeito realmente não era na transmissão. Mas, pois bem,
tá aqui, tá resolvido, depois de 30 e poucos dias, acredito eu, 20, 30 e poucos dias, tá resolvido, o carro tá pronto, a gente resolveu o problema do chicote elétrico, a gente resolveu o problema da transmissão, e eu vou mostrar para você na continuação desse vídeo aí as peças danificadas.